São José. Minha saudação especial a cada um de vocês, principalmente as pias senhoras. O que seria da nossa igreja, da nossa fraternidade, da nossa comunidade, né, João? Se não contássemos com a presença zelosa, piedosa das pias senhoras. E também a saudação ao diácono, que nos observa lá do mezanino. Muito cuidado com os diáconos. Eles querem se assenhorar dos tesouros da igreja. Um abraço, diácono. Fui convidado pelo João. O João é muito sempre generoso. Ele disse: "Oi, tu vai ter que fazer uma meditação lá." Não, tudo bem. E aí ele propôs esse tema sobre as virtudes cardeais. E eu fui pesquisar alguma coisa no catecismo, na Sagrada Escritura, nos escritos dos santos padres da igreja, enfim, em muitos lugares. Mas eu creio que para nós aqui, depois que tudo que nós rezamos, ouvimos, rezamos, celebramos, adoramos durante essa semana, nós não precisamos nos ater tanto a questões teóricas. Apenas eu vou dar uma rápida pincelada sobre as virtudes, uma parte teórica, para dizer que ao menos cumpri esse preceito que me foi dado pelo João. Então, virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem. E além do mais, eu não preciso discorrer muito sobre as questões técnicas, teóricas, porque eu estou aqui diante de um seleto auditório, que eu pressuponho que já conheçam todas essas realidades, né? E já tenham lido, estudado, ouvido algo a respeito. E as virtudes humanas, que nós estamos tratando aqui agora, se fundamentam nas virtudes teologais, na fé, na esperança e na caridade, que nós sabemos que são virtudes infusas pelo nosso Deus Pai, por ocasião do nosso batismo. Só que após o batismo, depois que nós recebemos o sacramento, atingimos depois de algum tempo o uso da razão, momento a partir do qual nós somos responsáveis pelos atos que nós praticamos aqui na face dessa terra, nesse mundo, tendo em vista sempre uma preparação ao nosso fim último, que é escalar toda essa escada durante a nossa vida e chegarmos lá, diante daquela porta, termos sem medo, coragem de atravessarmos aqueles umbrais e, se possível, na medida dos nossos méritos, abraçar Nossa Mãe Santíssima, seu Divino Filho e todos aqueles que já, no decurso dos séculos, atingiram a bem-aventurança eterna. São Paulo nos diz, na sua carta aos Romanos, na primeira carta: somos amados por Deus e todos somos chamados à santidade. E as virtudes são meios, são instrumentos e, como se diz hoje, são ferramentas que nós podemos usar e devemos usar para galgarmos a escada da santidade, até chegarmos à bem-aventurança eterna, que é o nosso objetivo final. Paulo, mais adiante, nesta mesma carta, diz: sabemos que a lei é espiritual. Isso Gilson até já nos frisou anteontem, eu acho que foi, né, Gilson? Essa questão de que nós somos seres espirituais, mas também somos carnais. E Paulo diz que nós somos vendidos como escravos ao pecado. E Paulo diz ainda: realmente, eu não consigo entender o que eu faço, pois o mal que eu não quero, eu pratico. E o bem que eu deveria fazer, este eu não faço. Então, ele marca bem esta dicotomia diária da nossa vida, a luta entre o bem e o mal. E nós já ao saltarmos da nossa cama de manhã cedo, ao agradecermos a Deus, ao nosso Criador, por mais um dia,
nós já iniciamos a nossa luta, a nossa perseguição diária na prática do bem e detestar o mal. E essa luta não é fácil. Paulo nos adverte com relação a isso. Sábio é Paulo ao nos advertir para isso. E Paulo diz, quando eu quero fazer o bem, é o mal que se me apresenta. Eu me comprazo na lei de Deus, segundo o homem interior, mas percebo uma outra lei nos meus membros, que me perturba, que peleja contra a lei da minha razão, e que me acorrenta a lei do pecado, que existe em meus membros. As consequências do pecado original são tão fortes, são tão duras, nós o sabemos. E isso aqui já foi ressaltado em várias oportunidades nesse encontro e em tantos outros. E é contra isso que nós temos que lutar, diuturnamente, incansavelmente, até a hora da nossa morte, quando certamente ainda teremos um último embate, duro, violento, mas se nós contarmos, nos revestirmos das armas da luz, do capacete da justiça, da armadura da esperança e da fé, nós haveremos de vencer. Mas nós temos que perseverar, diariamente, dia a dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Portanto, o nosso catecismo nos ajuda numa leitura dessa questão das virtudes no seguinte termo: com todas as suas forças sensíveis e espirituais, a pessoa virtuosa tende ao bem e o procura e escolhe na vida prática, na vida diária. Isso diz o catecismo, mas nós sabemos que a nossa luta diária é dura. As virtudes humanas são atitudes firmes. A pessoa virtuosa é aquela que livremente pratica o bem. São os frutos e as sementes de atos moralmente bons que dispõem todas as forças do ser humano para entrar em comunhão com o amor divino. É uma luta diária. E, nesse sentido, 4 virtudes têm um papel importante. O catecismo fala em eixo de dobradiça em relação a essas virtudes. Quer dizer, a dobradiça, nós sabemos, tem um eixo e tem os lados que se movimentam para um lado e para o outro. Por isso se chama de dobradiça. E em latim se diz cardio, que diz em relação a coração. Cardinis. Por essa razão, elas são chamadas de virtudes cardeais. E todas as demais virtudes se agrupam em torno dessas virtudes cardeais, que são a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. A prudência é a que guia imediatamente o juízo da minha consciência. São Tomás de Aquino, um dos grandes padres da igreja, que junto com Santo Agostinho, Santo Ambrósio e tantos outros, estudou e escreveram a respeito da questão das virtudes e dos vícios, diz que a prudência é a regra certa para a nossa ação. Graças a essa virtude, nós podemos aplicar sem erro os princípios morais e superamos as dúvidas sobre o bem a praticar e o mal a evitar. Em seguida vem a virtude da justiça. É a virtude moral que consiste na vontade constante e firme de dar a Deus e ao próximo o que lhe é devido. E nós falhamos muitas vezes nessa questão da virtude da justiça. O homem justo, muitas vezes mencionado na Escritura, e cujo exemplo maior para nós, e cuja festa vamos celebrar nos próximos dias, é São José. É um exemplo de homem justo, que procurou cumprir na sua vida a vontade de Deus. Qual era o ideal pessoal? Qual era a missão, que foi a missão de São José nessa terra? Nós ouvimos falar muito pouco dele na Sagrada Escritura,
Mas o anjo lhe aparecia e disse: levanta-te e leva a mãe e o menino. Protege-os. Salvaguarda a família. É um homem justo, ele não questionou. Levantou e foi. E depois, lá na hora de voltar também, pega o menino e sua mãe e volta. Pegou e fez. Então são questões que nos levam a refletir muito sobre a nossa missão nesse mundo. Realmente nós queremos, em muitas oportunidades, realizar a nossa vontade e não a vontade dele. Nós rezamos no Pai Nosso, né? Seja feita a vossa vontade, da boca para fora. Mas lá dentro a gente muitas vezes, mas se pudesse fazer a minha vontade, eu me sentiria bem confortável. Mas não é assim. Né? É uma entrega incondicional que nós fazemos ao Pai. Aí vem ainda com relação à virtude da justiça. Na Escritura diz: julga o próximo conforme a justiça. Ai, ai, ai. Isso é uma coisa muito complicada. Julgar o próximo conforme a justiça. Quando nós somos justos, o que é ser justo? É uma questão que nós temos que aprofundar muito em nossas vidas. A fortaleza é a virtude moral que dá segurança às dificuldades, firmeza e constância na procura do bem, firma a resolução de resistir às tentações e superar os obstáculos da vida moral, suportar as perseguições, as provações, que são muitas na nossa vida. No mundo tereis tribulações, está no Evangelho. Cristo nos diz: no mundo tereis tribulações, mas eu venci o mundo. E muitas vezes, diante das dificuldades, das tribulações que nos afligem no nosso dia a dia, às vezes a gente tem vontade de pegar e jogar a toalha no chão, perder a esperança, perder a perseverança no caminho do bem. Eu, a questão de 2 anos atrás, um pouco mais, perdi uma nora, que era como uma filha para mim. E eu senti muito essa perda, porque ela era uma filha. Ela perdeu o pai muito cedo. E aí ela foi se encontrar com um filho meu, resolveram casar, tiveram 2 filhos, eu tenho 2 netas, uma já com 22 anos, e a outra, quando a mãe faleceu, tinha 8. E foi muito duro, e ainda está sendo muito duro para ela aceitar a perda da mãe. E nesse momento de tribulação, de dor, de provação, de sofrimento, olha, tem dias que é difícil a gente olhar para o nosso santuário lar, que nós temos em casa, uma imagem da Mãe Teresa do Milagre, para o crucifixo, enfim, e dizer: sim, Pai, eu aceito. Mas o coração lá dentro está sangrando. O coração lá dentro está doendo. Mas sim, Pai, eu aceito. Nessa hora é que a gente prova, através da virtude e da fortaleza, se a gente permanece fiel. Não é fácil. E todos nós já tivemos certamente experiências de perda de parentes, de filhos, de sobrinhos, de netos, etc., de pai e de mãe, que nos atingiram violentamente. Mas é nesses momentos de dor e de provação é que a nossa fé é comprovada. A temperança é a virtude moral que modera a atração pelos prazeres e procura o equilíbrio do uso dos bens criados. Não vá atrás das suas paixões, diz o eclesiástico, e dos teus prazeres abstente. Dizia um guia espiritual, um diretor espiritual, certa vez, para mim, eu ouvi dele, porque eu vi que ele era muito comedido na hora das refeições, né? Disse: padre, o senhor quase não come nada. Eu digo: não, a gente tem que comer o suficiente para se manter. E ele me dizia: você sempre procure sair da mesa sem estar com a fome totalmente saciada. E ofereça essa renúncia para obter o mérito para alguém, para a tua própria santificação e para a santificação daqueles que estão no teu entorno.
Oferece. É um pequeno sacrifício, uma pequena renúncia. Né? E agora na Quaresma se ressalta tanto a questão do jejum, né? Da abstinência, da oração, da esmola, caridade. Né? Então, qual é o papel fundamental das virtudes cardeais na nossa vida espiritual? É a busca pela santidade. Nós somos chamados à santidade. E elas são ferramentas que estão à nossa disposição para nós seguirmos firmes nesse caminho. O Catecismo da Igreja, citando São Gregório de Nissa, destaca que o fim de uma vida virtuosa é tornar-se semelhante a Deus. Talvez seja muita pretensão nossa, né? Um Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra, né? Que nos criou, a gente se assemelhar ao menos um pouquinho com Ele. Lá no paraíso nós tínhamos uma íntima comunhão com Ele. A aliança que foi quebrada pelo pecado original. E essas consequências nos afetam sempre. Mas o importante é que nós, pequeno rebanho, procuramos permanecer firmes, fiéis. E assim permaneçamos. E procuremos, como João manda às vezes no WhatsApp, traga mais um para Jesus, traga mais um para Maria. E é isso que nós temos que nos esforçar, procurar trazer mais, para se juntar a nós, para somar forças conosco, para ombrear conosco na batalha da implantação do reino mariano de Cristo aqui na terra. Esta é a nossa função. Cada um, silenciosamente, sem grande alarde, pode fazer isso, deve fazer isso. E vamos procurar fazer isso. Eu queria agora recorrer a uma passagem do Evangelho. Eu estava brincando antes com o nosso amigo ali, nos fundos. Dizia, pai, eu marco todas as passagens que eu quero ler e quando chego está tudo desmarcado. Parece que o capeta chegou e revirou a minha Bíblia. Mas ali nos Atos dos Apóstolos tem uma pequena frase, lá nos primórdios da nossa igreja, e que vale muito para nós, e que nós já vivemos, graças a Deus. Amém. Diz o seguinte: todos estes, os apóstolos, que ficaram após a ressurreição, todos esses, unânimes, perseveravam na oração, com algumas mulheres, as pias senhoras, entre as quais estava Maria, a mãe de Jesus, com os irmãos dele. E é isso que nós temos que fazer. A perseverança também é uma virtude, que está ligada à virtude da temperança, da perseverança. Nós nos mantemos firmes, fortes, unidos. Isso que importa. Porque Paulo lá adiante nos fala bem claramente, né, sobre os problemas que nós enfrentamos durante a vida. Ele diz lá na carta aos Gálatas, que já foi dito aqui, eu só repito algumas coisas, algumas passagens. As obras da carne são manifestas: idolatria, ódio, rixas, ciúmes, ira, discussões, discórdia, divisões, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e autodomínio. É isso que se resume a nossa luta diária. E Paulo, ainda para concluir, diz lá mais adiante aos Filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos. Que a vossa moderação se torne conhecida de todos os homens. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com nada, mas apresentai a Deus todas as vossas necessidades pela oração
e pela súplica em ação de graças. Então a paz de Deus, que excede toda a compreensão, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Coloquemos, pois, a nossa confiança total nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Santíssima. É isso. E antes de terminar, eu gostaria apenas de dar mais um destaque, que eu até falei para o nosso amigo que eu iria fazer. Me permito, então, agora eu vou me agachar e fazer um gesto. Vamos imaginar que esse vai ser o gesto do final dos tempos. Achei que ia ser mais fácil. Tá bom. É só para a gente relembrar que o nosso final vai ser assim, de um lado e de outro. Está lá descrito no Evangelho. A direita e a esquerda. A minha direita e a minha esquerda. Eu vou virar de costas para não desqualificar ninguém. A minha direita e a minha esquerda. Pois eu estive com fome, estive com sede, e me deste de beber. Estive nu, e me cobristes. Preso e enfermo, e fostes me visitar. e assim por diante. Se então a caridade não permear todo o nosso esforço de autossantificação e de santificação dos demais, de nada terá valido isso. Está aqui, na nossa doutrina. Devemos permear toda a nossa vida pela caridade, sempre. Pautar a nossa vida por isso. E para encerrar essa breve reflexão, eu gostaria que todos tomassem o nosso manual de orações e nós, junto com um grande padre e doutor da igreja, na página 178, 178, vamos rezar essa oração junto com São Tomás de Aquino, mestre e doutor da igreja. Que bom que eu descobri essa oração, João. Tem tantas orações valiosas aí dentro. E hoje, então, nós vamos rezar essa. Todos juntos. Vamos? Creio, Senhor, espero e amo-vos. Arrependo-me profundamente de todos os meus pecados. Dai-me, porém, fé mais firme, esperança mais segura, amor mais ardente e pensar mais profundo. Eu vos adoro, primeiro princípio, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Eu vos desejo meu fim último. Eu vos louvo, benfeitor perpétuo. Eu vos invoco, princípio defensor. Seja minha luz, vossa sabedoria. Seja minha regra, a vossa justiça. Seja meu consolo, a vossa clemência. Seja meu amparo, a vossa onipotência. Sejam, Senhor, meus pensamentos só em vós, meus discursos só de vós, meus atos a vós conformes, minhas penas por vós sofridas. Quero o que vós quereis, porque quereis